Olá, meninos! Hoje nós vamos falar sobre a arte da pré-história. Por ser anterior ao surgimento da escrita, ou seja, não existia escrita, nós não temos nenhum documento que comprove o que realmente aconteceu na pré-história. Então, como é que a gente sabe o que aconteceu naquela época, né? Por que se tem registro sobre isso hoje, que existiu tal coisa na pré-história? Por quê? Porque antropólogos e historiadores fizeram pesquisas bem fundamentadas sobre achados e chegaram a conclusões, e essas conclusões então ficaram como documento para que a gente pudesse entender um pouco da arte da pré-história. Com base nos objetos encontrados pelo mundo, né, nas cavernas, pelo mundo da Europa, da África, Ásia, foi possível então reconstituir essas histórias para que a gente tivesse noção de como foi a vida dos homens na arte rupestre. Bom, o primeiro período da pré-história foi o período paleolítico, que era chamado da pedra lascada. Eles lascavam as pedras para fazer objetos cortantes, para poder caçar, né, e sobrevivência deles. Então, por isso, pedra lascada. O homem nessa época era um homem mais rústico, né? Então, ele vivia em bandos, ele era nômade, vivia em bandos, mudando de caverna em caverna. Quando acabava, então, a comida ou ficava insustentável de viver, o bando se mudava para outra caverna. Nesse slide, vocês podem ver as pedras lascadas do período paleolítico, né? Essa foto foi tirada em um museu, onde mostra algumas pedras encontradas desse período, do primeiro período da pré-história, o paleolítico. Bom, algumas cavernas são bem importantes porque foram nelas que foram descobertas vários registros para o estudo da pré-história, né? Essas cavernas ficam na França e na Espanha. Embaixo desse slide você pode ver uma imagem de uma das cavernas, onde tem então um animal desenhado na parede, que era o que eles costumavam desenhar, que a gente vai ver depois. As primeiras manifestações do homem foi através do desenho, e esses desenhos eram feitos através de traços nas paredes das cavernas, já que eles moravam e conviviam com seus bandos. Além desses desenhos, eles também faziam as mãos em negativo, que era uma manifestação do homem pré-histórico através do desenho da pintura também. Nesse slide é a foto de mãos em negativo e positivo do homem pré-histórico. Na maioria das vezes ele fazia em negativo, que era a sombra da própria mão, e o positivo, que seria um carimbo dela. Mais no slide das mãos em negativo, e se vocês observarem, tem ali também o desenho de um animal. Bom, para eles fazerem essas pinturas no Paleolítico, eles tinham que pegar materiais da natureza, né? Então, eles trituravam pedras de rochas para poder fazer algumas tintas, misturavam essas pedras com alguma outra coisa que desse uma liga para pintar nas paredes. Mas, para fazer a mão em negativo, como é que eles faziam? Eles trituravam rochas coloridas ou o próprio carvão para transformar num pozinho. Colocavam na própria mão, sopravam, né, sobre a mão encostada na parede da caverna, e a mão ficava colorida. Quando ele tirava a mão, ficava então a silhueta da mão dele, que era a mão em negativo. Para que esse pozinho colorido ficasse bem colado na pedra, eles usavam algumas coisas para grudar, né? Tipo resina, gordura animal, para que ficasse então um pozinho grudado na parede. Para fazer as pinturas na mão negativa, o artista do Paleolítico ele obtinha um pó colorido com a trituração de rochas ou com o próprio carvão. Como é que ele fazia então? Ele colocava a mão na parede da caverna e soprava um pozinho colorido sobre ela. A hora que ele retirava a mão que estava encostada na parede,
ficava a silhueta da própria mão. Essa era uma maneira de fazer a mão em negativo. Aí, uma ilustração de um animal da época, com contorno em preto, que era uma maneira de desenhar na arte da pré-história. Outro animal, aí já mais colorido, não só o contorno, né? Onde eles usavam as tintas feitas por eles, retiradas da natureza. Como é que eles faziam essas tintas? Para essas pinturas, eles usavam óxidos de animais, ossos carbonizados, carvão e sangue de animais. Eles esmagavam os elementos sólidos e misturavam esses elementos com gordura animal ou com resina, né? E com isso eles obtinham as tintas. Pintavam com o próprio dedo no início e depois com pincéis, que eles então começaram a confeccionar com penas e pelos dos animais. No Paleolítico ainda, eles fizeram várias esculturas. E a gente nota que tem um predomínio de esculturas femininas. Por quê? Porque era ligada à fertilidade, que era uma coisa muito importante para eles. Dentre essas esculturas, que foi considerada uma Vênus, a gente tem a Vênus de Willendorf, que a gente estudou em aulas anteriores, que é uma Vênus que tem uma característica bem marcante em relação à fertilidade. Aí está a Vênus de Willendorf. Ela foi encontrada na Áustria, na cidade de Willendorf, por isso esse nome, e ela tem o formato que a gente falou anteriormente, o formato de uma mulher esperando bebê. Seios fartos, ventre largo e o rosto nada demonstrando, porque não importava muito o rosto, e sim a conotação de que ela realmente estivesse esperando bebê, ou seja, a fertilidade, que era importante para eles. Neolítico. Ainda nesse período do Neolítico, deu-se a Revolução Neolítica. Nesse período, eles deixaram de ser nômades e começaram a ser sedentários. Por quê? Porque conheceram a agricultura, domesticaram animais e fizeram que isso substituísse a vida nômade por uma vida mais parada, a vida sedentária. Aqui alguns objetos que eles já usavam no Neolítico, junto agora aqui não só a madeira, a argila, mas também o metal, que foi uma arte confeccionada nesse período, onde ele sabia fazer o fogo e, através disso, fazer o metal. Aí, então, nesse slide, mostra o homem já morando em comunidades, né, não mais nômade sedentário, uma ilustração para mostrar que o homem, então, começou a morar junto com suas famílias e viver de forma mais tranquila. No Neolítico, ele construiu suas primeiras moradias, como mostrou no slide anterior, aprendeu a fazer tecelagem e cerâmica. Como ele sabia fazer o fogo, né, ele aprendeu a derreter algumas pedras e então fazer o uso do metal. Nesse slide, vocês podem observar duas peças em argila, feita no período neolítico, do homem pré-histórico, onde ele já usava o desenho geométrico para decoração, né? Então, ele já decorava as suas peças. Aqui, a imagem de uma parede do período neolítico, de desenhos em parede no período neolítico. Nesse desenho, vocês podem observar que tem homens, animais. Homens e animais, porque no Neolítico eles já viviam em comunidade, então o homem é importante para eles. No Paleolítico, eles não desenhavam homens, apenas animais e mãos em negativo. Os animais eram desenhados nas paredes das cavernas porque eles tinham uma crença. Qual era essa crença? Que se desenhando um animal na parede das cavernas, eles já estariam meio que aprisionando a alma desse animal, o que facilitaria a caça para eles. Na Idade dos Metais, existiam duas técnicas para que eles confeccionassem o metal, da forma de barro e da cera perdida. Da forma de barro era uma técnica bem simples. Eles faziam o formato de uma ponta de lança, por exemplo, em argila, né? E deixavam a argila queimar.
Quando estava pronta a forma do barro, eles jogavam o metal derretido dentro dessa forma e deixavam esfriar. Quando quebrava essa forma, ficava o formato da forma da ponta de lança que eles haviam colocado na forminha de barro construída por eles. Aqui, duas imagens feitas em metal pelo homem pré-histórico. Espero que tenham gostado, que tenham estudado bem sobre a pré-história. E até lá. Espero que tenham gostado. Até lá. Bom estudo.